Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, vamos falar um pouquinho sobre a questão macroeconômica, né? Nós sabemos muito bem que a nossa vida depende muito do desempenho da economia e tal, porque se o país não cresce, nós também temos uma redução da riqueza, não avançamos, não prosperamos, e isso é importante, prosperar, avançar. E as projeções aí são mais ou menos, apesar da instabilidade da política econômica, da insegurança jurídica, o país está caminhando porque a economia, não sei se concorda meu convidado, Dr. Carlos Biedermann, a economia brasileira se autossustenta hoje, independentemente do governo que está por aí. Que se dependesse das ações do governo, nós realmente estaríamos muito mal. Mas a economia, né, Biedermann, obrigado pela tua presença, ela está apresentando indicadores até saudáveis, né? Eu não sei, Silvio, se com toda a franqueza, bom dia, boa noite aos amigos aqui, especialmente ao Silvio, amigo de tantos anos aí, prazer estar aqui conversando contigo de novo, com os nossos telespectadores, mas não sei se os indicadores são tão positivos, né, Silvio? Eu acho que houve Poderiam ser melhores, na verdade. Né? Um soluço nesse início de ano, até em cima da expansão monetária que aconteceu e até reflexo de tudo que de bom aconteceu nos últimos anos em termos de preparação da própria economia brasileira. Então, vamos dizer, essa onda segue andando, vamos dizer assim. Mas eu acho que, vamos dizer, a expansão monetária do país, com esses gastos todos que aconteceu, o déficit primário da economia brasileira nesse primeiro semestre foi gigante versus um superávit no ano passado. Isso gera, vamos dizer assim, movimento da economia, mas gera inflação e gera, vamos dizer assim, um custo grande lá na frente. Então, eu acho que esse preço dessa pequena evolução que a gente teve na economia no primeiro semestre, nós vamos pagar lá na frente. Então, não tenho nenhuma notícia, vamos dizer assim, nenhuma sensação otimista em relação ao que vem acontecendo e ao que aconteceu nesse início do ano, porque as empresas já estão começando a sentir o impacto, vamos dizer assim, da desaceleração, o desemprego, acho que tende a aumentar, uma dificuldade tremenda das pessoas se recolocarem, aquelas que são demitidas, e vejo a economia, vamos dizer assim, muito em compasso de espera em relação ao que vai acontecer. Tem uma preocupação muito grande em relação à reforma tributária, eu acho que existe um certo, vamos dizer assim, otimismo em relação ao que vem pela frente, mas eu não tenho nem um pouco otimista. Eu acho que o que vem, sim, é um aumento da carga tributária muito relevante. E quando eu vejo economistas falando em taxação de grandes fortunas, dos super ricos, como eles dizem, isso me cheira muito mal, porque as experiências que têm acontecido no mundo todo em relação a esse tipo de tributação sempre são muito negativas, né? Porque as pessoas que geram riqueza, elas têm essa mobilidade de levar os seus ativos e até se mudar eventualmente. Eu já ouço as pessoas falando claramente em sair do Brasil, em levar, vamos dizer assim, mudar o seu domicílio, a sua residência, a tributação aumentar muito. Isso é muito fácil de fazer para as pessoas que têm muita capacidade de geração de riqueza. Isso é muito ruim para o país, perder essas pessoas que são, vamos dizer assim, os cérebros e os impulsionadores da riqueza e grandes atrativos, vamos dizer assim, as pessoas que atraem investimentos. Isso é muito ruim para a economia brasileira e para a sociedade como um todo. Todo mundo perde com isso. Então, acho que os sinais que estão sendo dados são muito ruins para o futuro do Brasil. Estou muito preocupado, enfim, até com meus filhos, com os meus filhos até já estão com a vida feita, mas especialmente meus netos, né? Em relação ao futuro no Brasil. Eu acho que o risco, vamos dizer assim, de uma piora, uma deterioração vamos dizer assim, de todo o cenário brasileiro como um todo é muito grande, né? Então, estou muito preocupado com o que vem acontecendo. Essa questão, eu sempre fiquei pasmo até de ver essas pessoas defenderem a taxação das chamadas fortunas, das grandes fortunas. Interessante, essas pessoas não têm a percepção do que é uma grande fortuna, que é um cara milionário, um cara bilionário. O dinheiro desse camarada não está embaixo do colchão, não está estocado lá como esse governo que está aí hoje estocava num apartamento lá no Nordeste, estocava milhões de... Não está ali. Esse dinheiro está aplicado no mercado que está gerando riqueza, abrindo postos de trabalho e gerando impostos. Exato. Isso, aí tu faz, como a França fez há tempos atrás aí, o que aconteceu? Os investimentos, a riqueza francesa migrou para outro país. Exatamente. E vai acontecer isso no Brasil, quer dizer, isso tem uma da coisa, Já é uma aconteceu burrice. na Argentina? Aconteceu na Argentina? Na Argentina, olha como é que está a Argentina. Então, esse pessoal aí é míope, quer dizer, não tem, eles só querem, isso aí é um tipo de coisa de esquerdinha, esquerdopata, né, que tem inveja das pessoas, tem inveja daqueles que construíram a sua riqueza mediante a sua criatividade, mediante o seu esforço, né, mediante a sua prosperidade, e estão distribuindo isso pelo país.
Não tem como tu não distribuir, é impossível essa não distribuição, porque, como tu bem disseste, né, Silvio, esse recurso, essa riqueza, ou está nos negócios das empresas, gerando emprego, gerando economia, gerando riqueza e tal, gerando valor, ou está em bancos, tá certo? E os bancos aplicam esse dinheiro, emprestando, vamos dizer assim, financiando a atividade econômica. Alavancam os investimentos dos bancos. Poxa vida, vou tributar o cara, tirar o dinheiro, a liberdade dessa pessoa de aplicar o dinheiro onde ela quer, que certamente produz muito mais riqueza do que o governo, levar para o governo onde tem o desperdício, onde financiando máquina pública e gerando desperdício, se não corrupção. Então, isso é uma grande burrice. Então, eu tenho muita preocupação com tudo isso que está se dizendo aí. Acho que essa reforma tributária também, Silvia, ela tem, vamos dizer assim, alguns aspectos interessantes de simplificação, mas o processo é muito longo de implantação dessa reforma tributária. Então, nós vamos ficar convivendo com 2 sistemas, vai aumentar a complexidade durante esse período, são 15 anos de implantação da reforma tributária, dessa nova modelo tributário. Se que vai mudar nesses 15 anos, ninguém sabe o que vai mudar, certamente são 2 sistemas, como eu disse, muito complexos e, vamos dizer assim, e certamente a única certeza que eu tenho disso é que vai aumentar a carga tributária de todos os cidadãos brasileiros, se não afetando especialmente a classe menos favorecida, que são os mais pobres, que mais precisam. Então, acho que a reforma tributária é um grande engodo que vai nos levar todos a vamos dizer assim, uma percepção de melhora, mas que, na verdade, vai piorar a vida de todo mundo. Esse aspecto do ressentimento, né, que a esquerda tem contra aqueles que realmente promovem a riqueza do país, que geram toda essa riqueza e renda e empregos, ele também se traduz numa forma de não atrair aqueles capitais que estão aí no mundo todo. O último dado que eu tive acesso, faz alguns anos que eu não tenho mais acesso, dava conta de que nós temos no mundo todo cerca de 33 trilhões de dólares circulando no mundo todo, buscando um porto onde ele possa, né, alavancar os seus negócios. Quer dizer, o Brasil poderia muito bem estar se candidatando a pegar parte desse dinheiro, mas da forma como nós estamos agindo, nós estamos apenas só fazendo com que esse capital fique distanciado do Brasil. Não tem dúvida, né? Toda essa questão de discussão de tributação de dividendos, agora acabaram com a deduzibilidade de juros sobre capital próprio, né? Então, tudo isso é, vamos dizer assim, negativo para o investidor, né? Ou seja, se eu pego um empréstimo no banco, o juro que eu pago sobre esse empréstimo, ele é dedutível, tá certo? Para fins de imposto de renda, deduz o imposto de renda. Agora, o juro que eu tenho sobre o capital próprio, que eu coloco na empresa, já não é mais, tá certo? Então, poxa, é melhor eu pegar dinheiro no banco, dinheiro emprestado, do que pegar dinheiro de capital próprio. Então, o investidor fica absolutamente desmotivado a investir, e a tributação sobre dividendos nada mais é que uma bitributação. Porque todo o resultado da empresa já é tributado pelo menos a 35%. Se eu ainda vou pagar imposto sobre o dividendo, quer dizer, depois dos 35% de tributação que eu tenho sobre o lucro, ainda tenho que pagar sobre o que eu distribuí. Então, isso é um contrassenso, é realmente aqueles investidores lá que olham o Brasil como oportunidade, como país do futuro, e tem uma série de oportunidades aqui, com certeza, mas, poxa, se eu vou pagar, sei lá, 50% de imposto sobre aquilo que eu gerar, poxa, desestimula qualquer tipo de pensamento e investimento no país, né? Esse é o resultado que está aí. Eu acho que esse pequeno otimismo que acontece nesse momento, refletisse isso no começo da nossa conversa, mas ele se esvai à medida que se olha a Bolsa de Valores. Olha o que está acontecendo com a Bolsa de Valores no Brasil, né? Porque recentemente teve 15 dias de queda que nunca tinha acontecido na história, né? E a Bolsa não consegue andar. As empresas agora estão emitindo alguns papéis de dívida, mas qual foi o lançamento de ações que teve no Brasil importante? Teve a operação da Copel, que foi uma operação muito particular e que deu um excelente resultado, a gente já falou sobre isso aqui, mas qual foi a outra empresa que lançou ações no Brasil esse ano? Nenhuma, tá certo? Estão lançando dívida agora. O mercado está, vamos dizer assim, aceitando dívida, mesmo com a pequena queda da taxa de juros, até apostando em inflação. Mas, enfim, de recursos mesmo, de capital, muito pouco, quase nada. Carlos, vamos ver se tu consegue detectar essa diferença. Qual é o pior para a economia? A instabilidade econômica, a instabilidade política ou a insegurança jurídica? Eu acho que não tenho dúvida, Silvio, que hoje a instabilidade jurídica, ela certamente é o maior, vamos dizer assim, ofensor para a atração de investimentos. Hoje até, acho que o Roberto Campos que brincava, né, que o Brasil até o passado é incerto. Hoje o passado é incerto mesmo, tá certo? Porque as decisões jurídicas do passado, que vamos assim, eram consagradas e eram respeitadas, hoje não são mais, pelos próprios tribunais, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, poxa,
que eu vou fazer hoje se eu, vamos dizer assim, aquilo que eu fizer hoje, contratar hoje de boa fé, enfim, seguir as regras hoje bonitinho, se eu posso amanhã depois ser questionado por aquilo que eu fiz corretamente. Então, acho que a insegurança jurídica, tudo que está acontecendo nos tribunais desse país, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, eu acho que causa, vamos dizer assim, um dano que é muito difícil de mensurar, ninguém consegue mensurar, a gente não consegue mensurar aquilo que a gente não vê. Mas, poxa, quem está olhando o Brasil e vê esse tipo de situação não investe no Brasil, né? Então, infelizmente, a gente está aqui, tem que ter uma mensagem positiva, especialmente quando a gente vai para fora, mas com o sistema de regramento jurídico do país, aquilo que eu posso, se eu não puder contratar livremente e que as partes sejam respeitadas e que haja, vamos dizer assim, alguém a que a gente possa recorrer, que possa validar aquilo que a gente contratou, não tem razão de ser, né, Silvio? É claro que nós não temos aí o condom da profecia, né? A profecia que seja uma profecia correta, tá? Porque até é difícil isso. Mas até quando nós vamos ter que conviver com essa instabilidade política? Quer dizer, nós temos um presidente que vive mais fora do Brasil do que aqui, passando vergonha lá fora, nos envergonhar aqui dentro. E parece que a coisa está andando assim, está andando. Quer dizer, nós estamos num temporal no mar, lá com o nosso barco quase à deriva e tal. E aí, qual é a perspectiva da questão da instabilidade política? Acho que não tem perspectiva, né, Silvio? Infelizmente. Eu acho que nós já somos um pouquinho mais antigos, né? A gente teve tanta esperança no Brasil lá atrás, né? Com tantas situações, tanto, né? Com tantas situações que aconteceram. Puxa, agora vai, né? Puxa vida, me lembro ainda que nos anos 70, quando a primeira vez que fiz meu intercâmbio lá para os Estados Unidos, e o pessoal criticando, né? Os americanos, poxa, o Brasil agora com o governo militar, a gente acreditando, pô, agora vai e tal, não sei o que, até teve um milagre econômico dos anos 70, né? Depois, enfim, outras situações aí que a gente acreditou que o Brasil ia caminhar, mas depois nós mesmos nos atrapalhamos e retrocedemos, né? Então eu acho que não vejo assim, no futuro, perspectiva do Brasil ter algum tipo de participação, ser um país, vamos dizer assim, próspero, até porque a economia, a sociedade do mundo todo está, vamos dizer assim, num processo de deterioração grave e importante, né, Silvio? Eu acho que, vou ser duro aqui no que eu vou falar, mas o que o pessoal lá da Singularity fala na abundância, né? O pós-guerra gerou, vamos dizer assim, um crescimento na sociedade tão importante, né, tão relevante. Toda a sociedade se motivaram para reconstruir e criar um mundo melhor, mas a abundância que isso gerou, a própria internet, a revolução nas comunicações, a revolução da inteligência artificial, tudo isso gerou um processo de abundância tal de informação, de tudo na sociedade, né, que gerou uma acomodação nas pessoas. Então, essa geração que vem vindo por aí, ela é muito acomodada, muito, vamos dizer assim, passiva. E isso gera todo esse processo de, vamos dizer assim, de retrocesso que vai acontecer. Não sei por quanto tempo vai durar isso na sociedade global, e o Brasil é reflexo disso tudo, né? Então, eu estou muito pessimista com o que vem pela frente. Carlos, obrigado pela tua presença aqui, até uma próxima oportunidade, que venha mais vezes, né? Porque é importante, essas tuas colocações aí são fundamentais. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado a você, telespectador. Ficamos por aqui. Na semana que vem, um novo encontro. Boa semana e até lá.